Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos explorar um tema fascinante e pouco conhecido da Bíblia e da história da origem do povo africano. A Bíblia é um livro sagrado que tem influenciado culturas e religiões por milênios, mas poucas pessoas sabem que contém informações importantes sobre a origem do povo africano. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, desvendar fatos menos conhecidos e aprender sobre os ancestrais bíblicos do negro e africano. A narrativa bíblica sobre a origem do povo negro está vinculada ao relato da descendência de Noé, que é encontrada no livro de Gênesis na Bíblia. A história remonta ao dilúvio global, quando Noé construiu a arca para preservar a vida durante uma catástrofe. Segundo a narrativa bíblica, após o dilúvio, Noé e sua família, composta por seus 3 filhos Sem, Cam e Jafé, repovoaram a terra. A tradição bíblica conecta a descendência de Cam ao povo africano, mais especificamente aos povos da região conhecida como Cuxi. Cuxi é frequentemente associada ao que é agora o Sudão, ou parte da região do Alto Egito. Você se lembra que o povo de Israel viveu na África por um longo tempo como escravos no Egito. Os povos negros, um dos maiores grupos étnicos do mundo, têm uma rica história documentada. A Bíblia fala sobre as origens do povo africano, incluindo seus reis e rainhas. De acordo com a Escritura Sagrada, todos os povos atuais são descendentes dos 3 filhos de Noé. Isso também se aplica aos negros e outros grupos étnicos de pele escura. A linhagem originou-se de um dos filhos de Noé, Cam, o irmão de Sem e Jafé, que representam respectivamente os povos semitas como os árabes, judeus e sírios, e os europeus e asiáticos. Segundo a Bíblia, depois do dilúvio, Noé e seus 3 filhos foram encarregados de continuar a vida de Adão, com apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. A humanidade precisava começar de novo. O filho de Noé é reconhecido como o ancestral do africano e povo negro na Bíblia. Seu nome é muitas vezes associado com a África, e, na verdade, o livro dos Salmos descreve-o como o ancestral dos antigos egípcios. Curiosamente, nos tempos antigos, contos dos judeus e outras tradições antigas sempre o identificou como o ancestral do povo africano. Além disso, todas as interpretações sobre os filhos de Cam apontam para países e regiões e seus povos. O nome de Cam em hebraico, aramaico e outras línguas antigas significa queimado ou escuro, referindo-se ao tom de pele de seus descendentes. Em Gênesis capítulo 10, versículos 6 e 4, consta mais informações sobre a linhagem de Cam. A explicação sobre a origem do povo negro na Bíblia está centrada em um incidente envolvendo Noé e seu filho Cam. Após o dilúvio, Noé planta uma vinha e fica embriagado. Cam, um dos filhos de Noé, vê a nudez de seu pai e conta aos seus irmãos, Sem e Jafé. Os irmãos, em um gesto de respeito, cobrem a nudez de Noé sem olhar para ele. Ao despertar do seu estado de embriaguez, Noé fica sabendo do que ocorreu e amaldiçoa o filho de Cam, Canaã, dizendo que ele será servo de seus irmãos. A Bíblia também diz que a pele dos descendentes de Cam seria escurecida. Esta maldição, interpretada por alguns estudiosos como uma justificativa para a escravidão, é frequentemente associada aos povos africanos, mas vale ressaltar que interpretações variam e que esse relato bíblico tem sido utilizado historicamente de maneiras diversas para explicar diferentes perspectivas. A passagem bíblica que menciona a maldição de Canaã, filho de Cam, está registrada em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. No entanto, é importante notar que as interpretações dessa narrativa podem variar significativamente e que o vínculo direto entre essa maldição e a justificação para a escravidão é complexo e controverso. A maldição de Canaã é uma das partes mais debatidas da Bíblia, especialmente devido à sua relação com a escravidão e às interpretações históricas que foram aplicadas. Alguns estudiosos alegaram que essa passagem justificava a escravidão, usando-a para apoiar a ideia de que os descendentes de Canaã, muitas vezes associados aos povos africanos, eram destinados à servidão. A Bíblia menciona vários personagens africanos importantes, como o rei Salomão, que teve uma esposa cuxita, e o profeta Moisés, que casou-se com uma mulher etíope. Isso mostra que os povos africanos sempre fizeram parte da história do cristianismo. Ao longo da história, os povos africanos foram perseguidos e escravizados por pessoas que acreditavam na maldição de Noé. No entanto,
os povos africanos sempre resistiram à escravidão e ao racismo. Eles criaram suas próprias culturas e religiões e contribuíram para a história do mundo de diversas maneiras. É crucial notar que as interpretações da Bíblia variam amplamente entre estudiosos e teólogos. Muitos argumentaram que a maldição de Canaã foi historicamente mal utilizada para práticas convencionais discriminatórias, como a escravidão racial. Outros afirmam que a maldição era mais específica, referindo-se a contextos históricos e culturais específicos que não podem ser diretamente transpostos para situações modernas. Além disso, algumas interpretações sugerem que a maldição de Canaã não se aplica a todos os seus descendentes, mas apenas a grupos específicos que permaneceram em conflito com os israelenses ao longo da história. Na abordagem contemporânea, muitas denominações cristãs rejeitaram interpretações que vincularam essa passagem à justificação da escravidão e enfatizaram a importância de considerar o contexto cultural e histórico ao interpretar textos bíblicos. O entendimento moderno da ética e da igualdade levou muito a repudiar qualquer interpretação que possa ser usada para complicações práticas discriminatórias. É importante observar que as interpretações bíblicas são complexas e muitas vezes dependentes do contexto cultural, histórico e teológico de quem as lê. Além disso, uma narrativa da Bíblia deve ser compreendida com sensibilidade, considerando as diferentes interpretações e a diversidade de culturas e pontos de vista. Neste vídeo, exploramos a intrigante narrativa bíblica que envolve a maldição de Canaã, filho de Cam, e sua relação controversa com a escravidão. Como vimos, as interpretações desses textos são vastas e muitas vezes complexas, variando entre diferentes correntes teológicas e culturais. É essencial abordar esses temas com sensibilidade, apoiando as diversas perspectivas e compreendendo o contexto histórico em que essas passagens foram escritas. À medida que refletimos sobre essas narrativas, é crucial lembrar que a interpretação da Bíblia é uma questão delicada e que, ao longo da história, certas interpretações foram utilizadas de maneiras que perpetuaram injustiças. Em uma era de crescente consciência e busca por igualdade, é imperativo questionar e rejeitar interpretações que possam ser usadas para discriminações ocasionais. Ao encerrarmos este vídeo, convidamos você a continuar explorando temas bíblicos e culturais com mente aberta, promovendo o diálogo respeitoso e a compreensão mútua. A compreensão das Escrituras requer uma abordagem reflexiva e crítica, incorporando as ricas tradições teológicas e as diversas perspectivas que enriquecem nosso entendimento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de exploração e reflexão. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. Até a próxima!